Josué, lendo que aqueles dois homens entraram na casa, aí começa a descrever quem era, na casa de uma prostituta. Então deixa eu ver se você ouviu direito. Na casa de uma prostituta, e essa prostituta era Raabe. Interessante que aqui começa a história de Raabe na Bíblia. O fato que nos chama a atenção, primeiramente, para você compreender, vamos voltar um pouco atrás aqui. O que nos chama a atenção é que Deus havia prometido uma terra que manava leite e mel para o seu povo. O povo estava há 40 anos peregrinando no meio do deserto. Se eu fosse falar para você o que é deserto, irmão, você iria chorar comigo, que não é coisa bonita. Às vezes nós falamos assim: o povo foi fraco, murmurou no meio do deserto. Viu, falar é fácil. Eu quero ver você lá no meio do deserto. Esse ano, em janeiro, Deus me deu a oportunidade de experimentar uma gotícula do que é o deserto. Nós subimos o Monte Sinai, e quando voltávamos dali, dois senhores que haviam ido conosco, um deles, a senhora passou mal, desceu de camelo, e o outro senhor que estava descendo comigo, ele teve uma ruptura aqui no joelho e não conseguia caminhar. E eu tive que descer, apoiando aquele homem, trazendo ele nas minhas costas. O povo foi todo embora. O pessoal que estava na nossa caravana desceu para o ponto de apoio. E por alguns momentos, por algumas horas, nós ficamos isolados ao pé do Monte Sinai. Imagine você em um lugar que você não ouve absolutamente nada. Você não ouve uma folha porque não tem uma folha. Você não ouve vento porque não venta. A nossa água já havia acabado porque nós começamos a subida a 1h da manhã. E isso já era agora quase 10 horas do dia, e nós ainda estávamos descendo, e eu descendo com aquele irmão, dávamos 2 passos e parava, 2 passos e parava. Por um momento eu parei e comecei a observar. O Espírito Santo falou: olha a sua volta. Eu comecei a olhar em minha volta e ver o que? Apenas nada, pedra, morro, tudo seco, sem água, sem nenhum sinal. Outra coisa, aonde ir? Não tinha caminho, não tinha direção, não tinha nada. Nós estávamos indo mais pelo rumo, a direção, achávamos que era para esse lado, e estávamos indo nessa direção. E de repente o Espírito Santo começou a falar comigo: está vendo o que é o deserto? Esse é o deserto que o povo passou. Foi aqui que eles ficaram. Foi aqui que Moisés subiu, e a minha glória ele se manifestou. Então preste atenção, meu irmão. Não murmure daquilo que você não sabe, porque o deserto é o lugar onde Deus leva o homem para lá a prová-lo. É lá que ele vai aprender de verdade a depender de Deus. Enquanto você não passar por isso, você não sabe o que é viver na dependência de Deus. Mas quando Deus te põe no meio do deserto, para beber água você precisa de Deus, para comer você precisa de Deus, para ter o refrigério você precisa de Deus, em todas as situações. E é disso que nós estamos aqui falando. Lá estava então o povo no meio do deserto, e às vezes nós ficamos pensando: isso aí é café pequeno. Voltando ao texto da palavra, Raabe respondeu a esses 2 espias, porque a promessa era essa, que Deus daria essa terra a eles. E esses 2 espias rondaram, passearam por toda a cidade. Mas imagino que em um momento em que eles perceberam que estavam sendo seguidos, entraram na casa de uma prostituta e ali passaram a noite. Quando a notícia chegou até os ouvidos do rei, e é o que eu quero te levar a pensar comigo mais ou menos como tudo aconteceu. Promessa de conquistar a terra, os espias, agora na casa de uma prostituta. A notícia chega lá no trono do rei. O rei diz: eu quero que vocês vão agora à casa de Raabe, investirem tudo lá. Veja se esses homens estão lá e tragam eles. No momento em que eles saíram e bateram à porta de Raabe, ela teve que tomar uma decisão que mudaria o quadro da sua vida. Uma oportunidade que iria bater à sua porta. E escute, irmãos, abre um parênteses aqui para dizer: oportunidade, ela vem e bate a nossa porta. Mas já disse alguém que ela é como um fio de cabelo, tão fina que às vezes não se percebe. Raabe estava ali na encruzilhada: ou eu vou com eles, ou eu fico com o meu povo, aonde eu cresci. E algumas coisas poderiam ter passado na mente de Raabe. Por exemplo, Raabe poderia ter pensado: há quanto tempo eu estou aqui sozinha?
Há quanto tempo esses homens dessa cidade não me veem com outro olhar, me veem apenas com um olhar de aproveitamento, vêm aqui para poder usufruir do meu corpo e nada mais. Quando eu ando pelas ruas dessa cidade, as mães mandam as filhas passarem longe de mim para não seguirem o meu exemplo. Se um casal estivesse andando pela rua, a esposa diria para o marido: não olha para lá, nada está passando. Se ela estivesse no mercado fazendo compra, as pessoas deixariam ela isolada: deixa ela aí, vamos comprar do outro lado. Essa era a vida que uma mulher solitária e sozinha levava. E por que Raabe chegou a essa circunstância? Não foi porque ela o quis. A história diz que ela amou alguém, e esse alguém que ela amou simplesmente a deixou sozinha, desamparada, sem nome e agora sem família. E ela não podia voltar mais para a casa dos pais, os pais não aceitavam mais. E a saída foi essa: através do seu próprio corpo, tirar o sustento para a sua vida. Mas agora, 2 homens bateram a sua porta. Ela abriu, e talvez quando imaginou que seriam alguns clientes, eles foram logo dizendo: olha, nós não somos deste lugar, nós não viemos aqui com o que você está pensando, nós somos daquele povo. E que povo era aquele? Escute para você entender a história. Jericó está situada em uma banda do Jordão, do outro lado do Jordão. De frente de Jericó há um vale, há um Jordão. Do outro lado há uma subida íngreme para o morro, em uma esplanada conhecida como Esplanada do Golã. Lá em cima estava o arraial dos hebreus. Eles estavam acampados ali entre 3 a 7 meses, esperando o momento de descer para invadir Jericó. Então, como Raabe morava em cima dos muros de Jericó, ela tinha uma visão privilegiada do alto daquele morro onde estava acampado aquele povo. Então, quando aqueles homens se identificaram, diziam: nós somos daquele povo que está lá em cima, viu? E nós viemos espiar a sua terra. A oportunidade bateu. Ela agora sabia quem eram aqueles homens e o que fazer. Qual era então a decisão que ela tinha que tomar? Talvez nos dias de hoje muitos estejam assim como Raabe, em cima do muro, sem saber a decisão a seguir. Será que eu fico na promíscua Jericó, ou será que eu parto para o lado do povo de Deus? O que eu vou escolher? Se você chegou aqui nesta noite, eu tenho uma palavra de salvação para ti também, meu irmão. Não fique em cima do muro, viu? Porque se você ficar, pode ser perigoso. Decida hoje de que lado você quer ficar. Assuma o risco. Qual é o risco? Se eu disser que vou ficar com eles e os homens da minha cidade descobrirem, eu vou morrer. Mas se eu ficar com os homens da minha cidade, se eu ficar com os moradores da minha terra e eles vierem, eu também vou morrer. Então Raabe usou agora um artifício chamado fé. Diga comigo: fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. E o que é que Raabe tinha ouvido? Os homens que batiam a sua porta diziam: aquele povo que estão parados lá em cima vieram para invadir a nossa cidade. Aquele povo veio do Egito, e dizem que quando eles saíram do Egito, o Deus deles abriu o mar vermelho e eles passaram. Dizem que o Deus deles deu água da rocha para eles beberem no meio do deserto. Dizem que uma coluna de nuvem os guia de dia e uma de fogo os guia de noite. Dizem que por onde eles passam,